teremos um número razoável de perguntas, questões, mas dado um pouquinho adiantada a hora, eu pediria que as pessoas fizessem as perguntas de forma simples, muito clara, e acho que seria interessante fazer em bloco e depois as respostas. Uma forma muito quebrada. Uma fala para cada um, na sequência que o professor vai responder um conjunto de questões. Então, com a palavra, então, com o auditório. Eu vou comentar os palestrantes. Foi uma boa aula de história, de economia. Parece que eu retornei para os bancos escolares de 51 a 1954. Tínhamos na época um planejamento do governo Eurico Gaspar Dutra, que Clóvis Pescana era o seu ministro de Ação e Obras Públicas, e se precisava fazer um projeto de Estado de desenvolvimento. Partiu-se da reflexão de em que o país era em abundância, água. Então era importante no plano SALT, todos vocês têm conhecimento, de se enfatizar, primeiro, disciplinar a água no sentido de que pudéssemos ver no transporte fluvial, sairmos utopicamente de Porto Alegre e terminarmos via Manaus a Belém do Pará, pelo interior do nosso país, naturalmente sob o sotaque. Iríamos desenvolver com essa capacidade das águas a questão hidráulica no sentido de geração de energia elétrica. E esta energia, então, podia tracionar os trens. Nós estamos no governo de Eurico Gaspar Dutra. Termina o governo Dutra, entra Juscelino Kubitschek de Oliveira, tudo isso foi considerado letra morta. Hoje, não temos um projeto de Estado, temos esse pandemônio de circulação tudo por rodovias, que não existem dinheiros públicos capazes de manter essas vias em condições razoáveis de trafegabilidade. Lançamos por ano 3 bilhões de veículos, tanto de tração de cargas como de indivíduos, nas nossas estradas. Que perspectiva nós temos? Segunda parte, Vicentini, uma questão utópica. Observando a natureza, bem antes que nós, 30, 40, 50 mil anos, estamos caminhando na superfície da Terra, havia outros seres que se tornaram abundantes por vários motivos. O que fez a mãe natureza? Encontrou um antídoto, eliminando esse excesso que virou praga, e passamos a viver num novo nível. Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre essa realidade. Muito obrigado. Mas teve um ponto especial que eu gostaria de perguntar para o professor Vicentini, que é a respeito de uma frase pontual que ele colocou, que é a panaceia do neoliberalismo como gerenciador da globalização. Essa frase pontual, né? Essa imaginação do neoliberalismo como ele por si regularia a globalização. Se não é esse o caminho, qual a saída, né? Qual o arranjo político que poderia dar um guia para a globalização? Obrigado. Pergunta para o professor Vicentini, professor Raquel também. Professor Vicentini, sobre a China, a pergunta é a seguinte: há análises que, do ponto de vista do regime político, que, digamos assim, que estabelecem uma certa perplexidade diz respeito ao regime político da China e o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento, digamos, no padrão de economia de mercado que a China atingiu. Numa certa perspectiva, se questiona se essa diversificação que passa a sociedade chinesa, como é que o regime dá conta disso? Como é que
que se expressa no regime, quais são as tensões que podem ocorrer a partir dessa, digamos, dessa suposta desse suposto ou contradição ou enfim, tensionamento. E para o professor Fracchieri, eu gostaria de perguntar se, do ponto de vista do Brasil, como projetar o Brasil nesse cenário que se avizinha, né, aos próximos anos, se os fundamentos da economia brasileira estão adequados a esse cenário, né, que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Obrigado. Marcelo, a minha pergunta é para a mesa. Eu hospedei a semana passada um inglês de família de origem indiana, por uma semana na minha casa. E eu achei muito engraçado porque parece que hoje o Oeste todo tem muito medo, o mundo ocidental, digamos assim, tem muito medo da China. E ele, com muita tranquilidade, não sei se por conta da espiritualidade dele, disse assim: tá, e a Índia? Se somar Bangladesh e o Paquistão, nós somos maiores em população do que a China. Então, quer dizer, ele não demonstrou nenhum susto com a ascensão da China e tal. Então, eu queria algumas considerações. Bem pontual aqui, eu acho que essa questão dos transportes, a gente acabou tendo, em função da era do automóvel, uma política de investimento e de uma visão de sociedade, que isso aí foi muito forte no mundo anglo-saxão. Tá? Agora, a gente viu que no continente europeu eles continuaram desenvolvendo trens de altíssima velocidade. A Alemanha inventou um trem que levita em cima do trilho, nem toca no trilho, e quem foi o primeiro, ele ficou que nem o nosso ele ficou que nem o nosso coeta, ele ficou um negócio lá que de vez em quando alguém ligava aquilo para alguém dar uma voltinha, e ó, que invenção legal, mas não se converteu. E o primeiro lugar onde ele foi construído com fins comerciais foi na China, ligando o aeroporto de Xangai ao centro da cidade. Tá? E parece que o Coester anda lá na Indonésia, Jakarta tem, e lá ele funciona. Aqui ainda a gente não conseguiu tirar dali. Então eu acho que houve uma opção, e a China também, a China modernizou rapidamente as suas ferrovias, né? A velocidade dos trens teve um acréscimo excepcional. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul tem algumas revistas da área de logística, eles dão esses dados. Esses trem-balas já estão plantados lá dentro, os mesmos trens europeus. Eles construíram uma ferrovia exemplar no Tibete, ligou, e essa ferrovia está sendo expandida mais para o sul, e suponho que nos próximos anos vai ligar para o sistema indiano, que também deve se modernizar. Na África está se retomando, e agora aqui na América Latina parece que finalmente está se retomando alguma coisa. Né? A área de hidrovias está mais atrasada, mas essa é uma das coisas de investimento. O excesso, não sei, eu não sou biólogo para dizer isso, mas o ser humano, eu acho que é a primeira espécie que pensa, que raciocina, né? E ela tem que dar vamos dizer assim, acho que eu tenho uma capacidade de talvez de evoluir não na base de um determinismo biológico, e eu acho que não falta a capacidade para isso. O problema é um problema social e político, né, de quem decide. A mesma energia atômica que faz funcionar uma central elétrica que fornece energia para as pessoas, ou que cria equipamentos médicos para fazer análises do organismo, pode ser usado como bomba. Né? Então o problema não está nem na tecnologia nem na biologia, e está numa visão de mundo, da imposição de uma visão do mundo diferente de qual é o nosso sentido de existência aqui. Mas o que eu posso dizer assim é que as Nações Unidas estão revisando para baixo todos os anos o
sociedade não tem nenhum papel para essas pessoas. Esse modelo de sociedade ele não quer nem crianças, porque choram no trabalho e na despesa, e não quer nem velhos, porque tem que cuidar e fica em casa e tal. Então ela é uma sociedade que está culturalmente num caminho meio suicida, tá? Porque ela prolonga a vida, mas ela não dá vida social às pessoas. Daí pega e o cara quer acumular dinheiro para jogar o velho numa clínica. Tá? E quando vê uma sociedade asiática, uma sociedade islâmica que todo mundo detesta tanto, as pessoas têm um papel a desempenhar na sociedade. E o velho ele é respeitado, ele tem experiência, ele viu muita coisa e a palavra dele pesa muito e não a força daqueles que estão com dinheiro naquele momento. Então acho que a gente devia, em lugar de confrontar, aprender um pouco com as outras e fazer uma síntese. Né? Vamos ver que síntese a humanidade vai fazer. Pode ser que se extermine, ou tantas espécies que foram, why not? Né? O neoliberalismo, no jeito de toda a globalização é um fenômeno de 500 anos, ela vem se dando, né, ao longo de muito tempo, e vamos dizer assim, a forma pela qual foi administrada recentemente foi através do neoliberalismo que enfatizava a ligação comercial, a liberdade financeira, de deslocamento, né, financeiro, e de alguma maneira alguns circuitos tecnológicos. Mas nós somos na globalização, essa visão neoliberal, nesse sentido ela está superada por ser incompleta. Ela abriu espaço para outras forças, precisa de uma globalização, primeiro, social, ou seja, a agenda social tem que ser incluída na globalização, e ela está começando a ser a agenda ambiental, como já me referi, e a agenda democrática. E a agenda democrática não é obrigar um país X a adotar a democracia de um país Y, é permitir que ele se relacione com a comunidade internacional em igualdade de condições, tá? Que as decisões não sejam mais tomadas só pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelo OMC, a famosa tríade, mas seja tomada num nível mais democrático, que são as Nações Unidas reformadas. E que o nosso país quer uma coisa muito inteligente e complexa, que não quer uma cadeira no assento do Conselho de Segurança. Já dizia o Marx, não o Karl Marx, mas o Groucho Marx. Eu nunca entraria num clube que me aceitasse como sócio. Tá? Então, a questão toda é a seguinte: ele quer uma ampliação de membros, mas acompanhado de duas coisas que são fundamentais, sem a qual nós ficamos prisioneiros dos outros. Um upgrade na Assembleia Geral, para que os pequenos tenham mais peso também, que esse fórum seja um elemento articulador, embora o outro funcione como um comitê menor, e um upgrade no Conselho Econômico e Social. A ONU não pode mais ser uma espécie de tropa de choque para resolver crises políticas. Ela tem que combater as causas dessas crises, que é o subdesenvolvimento e a desigualdade. Tá? Então a agenda econômica e social ela tem que ser o norteador das Nações Unidas. Ela não pode ser uma Nação Unida tapa-buraco, mas a construção. Então isso é a agenda democrática. E a última coisa aqui que me cabe comentar é a questão da China, do regime político e desenvolvimento. Aí a gente se pergunta o seguinte: qual o regime político? O que quer dizer? A China é um regime autoritário? Bom, a China é cada vez menos um regime autoritário, no sentido de que há participação, sim, efetiva, de modo muito diferente do Ocidente, mas há um engajamento da sociedade. Só que ela se dá dentro de um lugar que tem princípios confucianos, nem é problema do Partido Comunista. O Partido Comunista é uma dinastia nova que está reinando na China. E no imaginário do camponês mais humilde, ela tem legitimidade, porque ela está trazendo uma coisa que é importante. Por que tem tanto chinês no mundo? Porque tinha segurança militar, segurança alimentar e tinha governabilidade. Mas os chineses são mais férteis ou mais praticantes que os outros? Não. A população cresce por causa disso. Então, eles têm legitimidade. Essa legitimidade é conferida pela base. Há descontentamentos setoriais, a aceleração do desenvolvimento cria desigualdades locais. Os pobres chineses estão muito mais ricos do que eram no passado, disso não há dúvida, mas a questão da desigualdade ela é relativa, tá? Não é a desigualdade absoluta, é a desigualdade relativa que causa frustrações e tal.
Então, o problema é o seguinte, o que eu vejo mais não é o problema de ser um regime mais autoritário ou menos autoritário, mas existe um top que é, vamos dizer assim, aquela orientação socialista. Então, você tem a possibilidade de crescer, de enriquecer, etc., mas até certo ponto. E o que aí que eu acho que procede muito é o seguinte: como é que aqueles que já têm uma expectativa de, portanto, estar numa posição boa, ou por visitar outros países, bom, mas eu poderia, numa outra China, ser muito mais que isso que eu sou. Né? Isso aí foi algo fundamental na implosão da União Soviética. Né? Uma das coisas que causaram foi exatamente isso. Foi uma campanha muito rígida que a KGB começou a fazer contra a corrupção, contra os corruptos. Saiu um livro na Inglaterra muito interessante. A Batalha Perdida da KGB contra a Corrupção, 82 e 87. E como ela começou a pegar um processo de revitalização da sociedade socialista, e daí para introduzir outras coisas, esses grupos se aliou e chegou a optar pelo seguinte: já que o poder está nos constrangendo de nos tornarmos uma classe social poderosa, está no plano federal, melhor é implodir isso aí e cada um pula fora. Então as outras repúblicas não foram saindo assim porque quiseram, exceto 2 ou 3. As outras foram impelidas a sair daí. Isso é a bibliografia mais aprofundada. Tá? Eu, ao contrário, tenho fugido um pouco da imprensa e tenho me refugiado em coisas que, pelo menos, tento ficar um pouquinho de pé. Não sei, é difícil, mas eu tenho tentado buscar mais raízes das coisas que, vamos dizer, eu tenho acompanhado essas coisas e eu acho que analistas como o Fraquelli que fazem uma síntese, porque a nossa época é o excesso de informação. Como é que tem que ter alguma cabeça boa que consiga juntar isso aí, peneirar e separar o joio do trigo, que eu acho que é o trabalho que o Fraquelli faz assim, de forma excelente, porque é um número de variáveis que ele lida que é uma coisa assustadora. Ele estava falando, ele dando arrepio de Sousa, meu Deus, isso aí eu nunca vi, nem mexi, etc. Né? E ele vai, transita de um para o outro. Eu só não sei quantos Fraquelli existe para ele conseguir acompanhar tudo isso. Deve ter mais de um. E não tem família que aguente. Exatamente, é o ressentimento aquele. Mas eu tenho procurado mais resgatar assim, as raízes das coisas. Então, esse é o problema que pode vir a haver. Mas eu não sei te responder, não tenho bola de cristal. Mas eu me lembro, esse ano eu tive de novo na China, mas na primeira vez, aquela primeira impressão, essa que me impacta muito, a comida asiática é uma coisa fantástica. Mas não adianta, o problema cultural, a gente está acostumado a comer algumas coisas familiares. Né? E chega depois de um dia de comer muito bem comidas estranhas, eu quero comer uma comida familiar, nem que seja ruim. Né? E daí nós saímos lá e tal, pela grande avenida, aí tinha um McDonald's, um Pizza Hut. Eu disse, não, vamos ter um Pizza Hut. Meu fígado tem limite. Né? Então entramos no Pizza Hut. E aí estava um chinês meio gordo e tal, com 2 gatonas e uma Ferrari. Né? E estava ali, comeu aquilo, continuou caminhando. E que o nosso objetivo era caminhar até a praça da Paz Celestial e visitar o grande timoneiro, fundador da China moderna, Chairman Mao Tse-tung. E aí nós entramos naquelas filas de chineses principalmente mais humildes, né? Mas eram filas intermináveis de pessoas que iam olhar a múmia embalsamada do Mao Tse-tung, né? Com uma reverência muito séria. Né? Essa mesma população que teve muitas reservas contra os estudantes que estavam na Praça da Paz Celestial, porque a bagunça da Revolução Cultural começou exatamente na Praça da Paz Celestial, exatamente por estudantes exaltados que tinham uma verdade para revelar. Então a China passou por um trauma muito grande. Há descontentamentos setoriais, sem dúvida nenhuma, as contradições elas não desaparecem, né? Mas você entra numa livraria de 10 andares e entra onde tem livros de línguas estrangeiras e você diz assim, é uma prateleira toda sobre investimentos, e a continuação da prateleira tem uma parte de turismo, tem livros de história, e daí tem livros publicados recentes do ano, livro publicado pelo Instituto para o Estudo das Obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Tá? Estão ali sendo vendidas e compradas
junto com as outras. Então, decifrar tudo isso aí não é fácil em cima de uma cultura milenar que muitas vezes tentaram dobrar e ela não se dobrou. Ela assimilou algumas coisas, fez uma síntese daquilo e expurgou o que ela não queria. Tá? Então, eles têm feito isso ao longo de séculos, e eu acho que a gente entender a história deles vai nos ajudar um pouco. Era isso que eu sabia dizer. Então, uma resposta para cada um. A primeira, né, eu acho que é importante lembrar, em primeiro lugar, nós trabalhamos junto na Sociedade de Economia lá nos anos 70, lembrar que os anos 80 no Brasil foi década perdida, era o termo usado pela imprensa, os anos 90, década desperdiçada. No dia 13 de janeiro de 1999, quando o Brasil mexeu no câmbio, aqui se mostrava como a salvação da pátria, no exterior se dizia que o país quebrou. Aí nós pegamos a estagnação 2001, 2002, então nós começamos a crescer efetivamente a partir de 2003, 2007. Então, com 25 anos de crescimento insuficiente, era impossível planejar, pensar no longo prazo. Então, aquilo que se falava lá nos anos 70, de pensar no longo prazo, nós perdemos, né? E lembro, por exemplo, quando eu fiz a Belém-Brasília de ônibus em 96, eu percebi, né, o Brasil é população litoral, né? O resto é muito. Então há todo um problema aí da distribuição da população, a questão da Amazônia, mas principalmente um país que não cresce. Com relação ao segundo ponto, dos fundamentos da economia brasileira, eu acho que nós estamos assim agindo numa situação de exceção. Se criou, a crise internacional criou um hiato, criou um stand-by e o governo se viu obrigado para agir. Mas os problemas do fundamento, a falta de fundamento, persiste. Nós somos ainda aquele país com a taxa de juros elevadíssima, nós somos aquele país com o negócio da carga tributária, e eu acho que quando a Dilma assume, e ela é a nossa funcionária, mas a gente nunca tem contato com ela, ela está licenciada de contratação. Mas eu imagino assim que ela percebeu, né, que ela não pegou mais o cenário favorável que se tinha na época do Lula e que ela tinha que voltar a discutir a questão da inflação e não podia esquecer os fundamentos. Então, em vez de, como era impossível pensar em reformas econômicas, ela partiu para as reformas microeconômicas. Ela fatiou as reformas. Mas acho que ela tem plena consciência, né, que na hora que a economia mundial retomar, nós vamos ter que negociar essa ideia das reformas. Então, eu acho que é uma situação assim que o mundo está agindo e permitindo que a gente tome essas decisões pontuais, mas que lá no fundo se sabe que para atrair investimentos, para pensar em longo prazo, nós temos que estar com os fundamentos em dia, não há a menor dúvida. Com relação à Índia, simplesmente a palestra era a China, se fosse a Índia seria outra, né? Eu acho que a situação da China é, se a indústria vem pela China, os serviços vêm pela Índia, né? Se a parte da China me parece que é muito mais consolidada, a Índia é muito mais disperso, né? A questão social. Mas se a palestra fosse hoje sobre a Índia, certamente nós teríamos encaminhado para aí, por isso. Obrigado. Vocês poderiam cancelar por 2 dias a licença da Dilma, trazer ela de volta para o serviço, já foi liberado. Não, nós fizemos convite, ela estará aqui amanhã, eu acho, não? Hoje. Não, hoje. Nós fizemos o convite, mas há um problema. Há um problema, é um problema recorrente, é sempre a segurança do prédio, não, ele é inseguro, que tem uma única saída, eu acho que a gente vai ter que se atirar pela janela, não entendo, vamos explodir o prédio, a gente não entende, mas é sempre o mesmo problema. E ela, como ninguém, conhece o prédio. E ela conhece bem o prédio. Bem, então, acho que gostaria de fazer um pequeno comentário antes de encerrar. Essa foi a última atividade do Debates FE. Eu acho que isso tem apresentado essa atividade do professor Vicentini, do professor Paquelli. Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o Debates FE próximo ano. Nós vamos ter